Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal O Fim dos Tempos, Mateus 24:14, eu sou o evangelista Alexandre e após a vinheta vamos à mensagem. Por favor, deixe seu like, assim o YouTube estará recomendando este canal. Que você seja ricamente abençoado. Graça e paz, meus irmãos e amigos. Hoje eu quero estar trazendo uma breve reflexão do que significa estar com Cristo. Estar com Cristo ou estar em Cristo é aquele que já entendeu que a mensagem do Evangelho é receber Jesus Cristo. É aquele que se rendeu a Cristo, é aquele que vive a sua palavra, é aquele que reconhece que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. É reconhecer que Jesus Cristo é o único que tira pecado, que perdoa pecado, que nos dá a reconciliação diante do Pai. É entender que Jesus Cristo, Ele é o único caminho para chegar ao Pai. É entender que Jesus Cristo, Ele morreu por mim, por você, derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos conceder o perdão e a remissão desses pecados. Sem Jesus é impossível herdar o reino dos céus. Sem Jesus Cristo é impossível a pessoa morrer e ir para o céu. Porque Jesus ele foi constituído pelo Pai. 2 Timóteo 2,5 vai falar que ele é o mediador, ele é o único mediador levantado por Deus para nos representar diante do Pai. Não importa o que você faça, meu amigo, se você é uma boa pessoa, se você ajuda as pessoas, se você vive a sua vida sem base bíblica, então não importa. Tudo isso são coisas que vão perecer. A Bíblia fala que precisamos de um representante, precisamos de um mediador para nos representar diante do Pai. Ninguém, pelos seus próprios esforços, é capaz de se justificar diante de Deus. Porque a palavra de Deus vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, depois que houve o pecado original lá no Éden, toda a raça humana está debaixo do pecado, debaixo da sentença do pecado. Foi por este motivo que Jesus se manifestou. Ele pagou o preço, ele pagou a dívida que estava sobre mim e sobre você, que é a dívida da maldição do pecado. Porque o pecado, se ele não for retirado, se ele não for perdoado, ele vai arrastar a pessoa para o inferno. Após a morte, a pessoa será condenada. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, vai dizer que o livro da vida, o livro do Cordeiro foi aberto. Este livro é um livro que está nos céus. O nome de todos os salvos estão nele. Se naquele dia for aberto este livro e o teu nome não estiver constando no livro dos salvos, daqueles que foram salvos por Jesus Cristo, então a tal pessoa, essa pessoa será lançada no inferno. Está escrito na Bíblia. Haverá um tempo de juízo. Haverá um tempo em que a Bíblia será proibida de ser pregada na face da terra. O anticristo, o governo mundial que está se levantando, ele vai proibir a pregação do Evangelho. As igrejas serão fechadas. Não pague para ver, não pague este preço. A Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus 9:27, diz que ao homem está destinado a viver uma única vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, todos nós temos um destino certo, né? O tempo certo de vida nessa terra. Eu e você não sabemos, mas diz que aquela pessoa, após a morte haverá um julgamento. Aquela pessoa que entregou sua vida para Jesus, que confiou em Jesus, viveu a sua vida debaixo da vontade de Deus, essa pessoa no dia do julgamento, né, para avaliação do pecado, essa pessoa que recebeu Jesus, não vai receber sentença de morte, ela vai receber a sentença da vida. Essa pessoa estará recebendo a vida eterna. Mas aquela pessoa que foi encontrada em pecado, que não recebeu Jesus enquanto ela estava viva, essa pessoa será lançada no inferno. A Bíblia é bem clara, de Gênesis a Apocalipse,
né, que Jesus ele foi enviado pelo Pai, né? Ele foi enviado pelo Pai. E nós sabemos que sem Jesus Cristo não existe remissão dos pecados, né? Crer em Jesus, confiar em Jesus, andar com Jesus é algo que eu e você devemos fazer. Porque naquele dia que for revelado, aqueles que hão de serem salvos ou serão condenados, aquele que não tiver o sangue de Jesus como marca na vida dele, aquele que não tiver tido, não tiver recebido Jesus Cristo em vida, esse tal será lançado no inferno. As 10 pragas que caíram sobre o Egito, para quem já assistiu, já leu a Bíblia, nesse relato em que o povo estava cativo ali em mais de 400 anos no Egito, onde Deus envia, né, o libertador, que é Moisés, que liberta o povo do Egito. Nas últimas, houve os juízos de Deus sobre Faraó ali, né, para que o povo fosse liberto. E na última praga, onde teve a morte dos primogênitos, Deus mandou Moisés, instruiu para que fosse passado, né, fosse sacrificado um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser retirado, né? O sangue dele deveria ser aspergido nas vergas das portas, nos umbrais da porta, ou seja, Deus estava instruindo Moisés que aquelas casas que tinham o sinal do sangue nas portas, era o sinal de que Deus estaria enviando o seu anjo, o anjo destruidor naquela noite, e onde ele passasse e visse o sangue na porta, ele não ia levar o primogênito que estivesse ali dentro. Mas por onde ele passasse, se não tivesse aquele sangue sinalizando a aliança que Deus fez naquele momento com o seu povo, o anjo entraria e levaria o primogênito. E isso aconteceu, e todos os primogênitos da terra de Faraó, da terra do Egito, foram levados naquela noite, foram mortos. Mas aqueles que tinham sinalizado nas suas portas o sangue do cordeiro ali, esses aí o anjo da morte passou direto. Ou seja, Jesus é o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Em Isaías capítulo 55, se eu não me engano, a partir do verso 53, vai falar ali a descrição. E o sangue, ele significa, o sangue de Jesus significa libertação dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados, reconciliação com Deus. Sem esse sangue de Jesus sobre nós não temos como alcançar a Deus. Porque o sangue de Jesus, ele cobre o nosso pecado, ele tira o nosso pecado. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida, o sacrifício que ele fez por mim, a partir desse momento, Deus, ele me olha como se eu não tivesse mais pecado. Embora eu ainda sendo um pecador, mas agora o sangue de Jesus, ele me purifica dos meus pecados. Ele me purifica dos meus pecados, e por ele me purificar, agora eu tenho acesso a Deus. Eu posso buscar Deus através da oração. O Espírito Santo de Deus que é enviado, que é o Consolador, que Jesus Cristo disse que enviaria da parte do Pai, ele nos dá o entendimento. Então, se você não tem o sangue de Jesus na sua vida, significa que você está descoberto. Você não tem a proteção de Deus, você não tem a proteção de Jesus, você não tem a proteção da parte de Deus sobre a sua vida, porque a partir do momento que eu ou você morrer e não tivesse sangue de Jesus sobre nós, automaticamente naquele dia de julgamento seremos condenados, porque somente o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar dos nossos pecados e nos apresentar santos diante de Deus, né? O sangue de Jesus, ele é algo poderoso. Ele derramou seu sangue, derramou sua vida na cruz do madeiro. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor Jesus, porque virá dias em que não será mais possível você escutar a minha voz, não será possível você achar
Nada que fala sobre a Bíblia na internet, em lugar nenhum, porque haverá tempos difíceis, haverá tempos de perseguição, em que pessoas serão condenadas, serão mortas, serão perseguidas, porque elas testemunham sobre Jesus. Estar com Jesus não é ausência de problemas, não é ausência de dificuldade, pelo contrário. Jesus mesmo disse, aqueles que seguem Ele passarão por lutas, por provas, por dificuldades, mas Ele mesmo disse, tenha bom ânimo, assim como eu venci o mundo, vocês vencerão também. Ou seja, estar com Jesus é a garantia da vida eterna. Ele promete. 1 João 2,25, essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estar com Jesus neste mundo não é ausência de problema, pelo contrário, é a garantia de que Ele está cuidando de mim e de você, é a garantia de que Deus está cuidando de tudo, é a garantia de que naquele dia, quando fecharmos os olhos, teremos um encontro com o Pai, um encontro com Deus, um encontro com Jesus Cristo, porque através do sangue de Jesus, nós temos os nossos pecados cancelados, nós temos os nossos pecados retirados de nós, nós temos acesso diante de Deus, né? Que eu e você possamos ficar firmes. Se você não recebeu Jesus, meu amigo, receba Jesus Cristo na sua vida, busque a Ele. Romanos 10, 9, acho que é a partir do capítulo 10, versículo 8 em diante, vai dizer, né, que se com a tua boca confessares e crê de todo o seu coração que Jesus Cristo, ele morreu por ti e ressuscitou dos mortos. Então, se você crê de todo o seu coração, você será salvo, né? Eu vou deixar esse texto no link dos comentários, mas busque ao Senhor Jesus enquanto é tempo, porque haverá um tempo em que as pessoas estarão sedentas e não vão encontrar, porque a porta da graça será fechada. Busque ao Senhor Jesus enquanto é tempo, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por Jesus Cristo, né? Se te apresentarem uma outra solução, essa solução não vai te ajudar, porque somente Jesus Cristo foi constituído por Deus para ser o nosso mediador. Ele foi constituído para nos dar a reconciliação com Deus. Éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Através de Jesus Cristo, né, através do seu perdão sobre os nossos pecados, agora nós somos chamados filhos e filhas de Deus, né? Então, todo aquele que recebe Jesus Cristo se torna um filho e uma filha de Deus e tem acesso a Deus através da oração, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, através da palavra, vai começando a ter entendimento. Então, busque o Senhor Jesus, porque a nossa solução está em Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele se manifestou para tirar o nosso pecado. Se você não receber Jesus na sua vida, meu irmão, minha irmã, depois da morte não haverá esperança para você. Depois da morte não existirá arrependimento, porque o nosso tempo de escolha é agora. Assim como foi lá no Éden, quando Deus ordenou a Adão, de toda a árvore do jardim você comerá, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele jardim tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Todos nós sabemos, todos nós já ouvimos essa história, que Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento e justamente era onde ele não podia tocar. Aí veio a morte espiritual para toda a humanidade. A partir daí a humanidade caiu sobre o pecado. Mas Jesus foi constituído por Deus para ser o nosso representante legal diante de Deus. Jesus Cristo se manifestou. Ele veio em carne, nasceu, viveu conosco durante o período em que ele esteve aqui. Ele pregou a mensagem e ele foi parar na cruz do Calvário por mim e por você. Foi a vontade dele se manifestar e derramar seu sangue na cruz, porque se ele não tivesse feito isso, se o sangue dele não tivesse sido derramado por mim e por você, toda a raça humana estaria condenada ao pecado. Mesmo que nós não estávamos ali no Éden, mas nós somos, né?
Nós somos a geração, né, de pessoas que herdou o pecado através de Adão e Eva. Então, através de Jesus, esse pecado ele é quebrado. Através de Jesus, esse pecado ele é retirado de nós, mas precisa de que eu e você venhamos a buscar a Jesus, a confiar em Jesus, a entregar nossa vida a Jesus. Ou seja, é momento de você tocar, né? Tocar naquele que tem vida, aquele que tem vida eterna, aquele que pode perdoar os nossos pecados e nos conceder a reconciliação diante de Deus. Busca o Senhor enquanto é tempo. Busca o Senhor enquanto é momento de arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, pois o pecado, a pessoa que não renunciar ao pecado, não abraçar Jesus Cristo, o pecado vai levar essa pessoa ao inferno. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho por mim e por você. Se você não receber este grande amor de Deus, esse presente de Deus imerecido, essa graça que ele se manifestou, entregando o seu único filho, para morrer naquela cruz, por mim e por você, se você não aceitar, meu amigo, infelizmente no dia do juízo você estará recebendo a condenação eterna. Mas não espere para ver, não pague para ver, busca o Senhor Jesus de todo o seu coração, pois com certeza Ele entrará com providência na sua vida. Amém? Pois Jesus Cristo nos promete a vida eterna. Somente Ele nos conduz ao Pai. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém?